Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero fazer um agradecimento muito especial à colega Andréia e Flávia Chimizo, e Lisandra, que me fizeram o convite de participar desse momento. Para mim, sempre é um privilégio pessoal e profissional compartilhar de vivências em que a gente fortalece o nosso compromisso para o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu creio ainda no dia em que os 16 dias de ativismo não serão mais necessários, porque ainda se fazem extremamente necessários, porque a gente não está conseguindo ter resolutividade na nossa intervenção social, familiar e estatal para o enfrentamento à violência contra a mulher. E ainda hoje, nos dias atuais, a gente fala em aumento crescente dos números de violência contra a mulher. Bom, queria enaltecer a presença do diretor da nossa escola, com os promotores recém-ingressos, para nós, considerando que os 16 dias de ativismo oferecem esse momento de repactuarmos os nossos compromissos de enfrentamento à violência contra a mulher, é muito grandioso, importante e impactante termos vocês conosco desde esse momento. Gostaria aqui também de registrar as boas-vindas às colegas Tâmara Padoim, que acabou de ser removida para a promotoria de enfrentamento à violência contra a mulher e que vai dividir a tribuna doravante com a competentíssima colega Lisandra, que tem feito um trabalho de referência no enfrentamento ao feminicídio, não só para Rondônia, mas para todo o Brasil. E também da colega Edna Capelli, que acabou de remover para a promotoria, que tem dentre as suas atribuições o enfrentamento ao racismo. Eu acho que esse momento, acima de tudo, é um momento para o Ministério Público dar as suas caras, apresentar o seu time e trazer a proposta de uma nova intervenção, de uma nova abordagem que conta com duas parceiras que são muito estratégicas para toda a rede hoje, e a gente aprende ao longo da nossa caminhada de ativismo que ocupar espaços de fala não é só um privilégio, é, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos renovando um compromisso, né? Então, hoje, nesse contexto, nesse espaço de fala, nós temos duas parceiras que são estratégicas para todos nós. E não foi por outra razão, e também por ter havido um reconhecimento institucional da luta e da disponibilidade e do engajamento pessoal dessas mulheres, que elas vieram para esse espaço de conexão do que é institucional, do que é público, com o que é privado, com o que é político. Então, sejam muito bem-vindas, Ieda Chaves, a deputada estadual, com uma expressão de votos grandiosa. Parabéns. Eu, enquanto mulher, fico muito feliz e me sinto representada, né, juntamente com as outras 24 mil pessoas, mulheres e homens que votaram em você e confiaram, né, em você. Eu acho que a expectativa da gente unir esforços e, enfim, promover uma ação que seja resolutiva. Nós precisamos de você, não só para os próximos 4 anos, e de outras mulheres também que, de fato, assumam esse espaço no ambiente político e institucional. Não só no legislativo, obviamente, né? E a Andréia, no Ministério Público, é fruto, eu acho, dessa expectativa que nós, enquanto promotoras, temos. Então, é um orgulho muito grande para nós, Andréia, podermos contar com você, com a sua dedicação, com a sua atuação na ouvidoria do Ministério Público em prol de todas as mulheres rondonienses. E, enfim, Patrícia Cury é uma mulher que eu conheço, admiro e respeito de outros tempos, né, pela sua expressiva capacidade de realização empresarial. Eu sei que no seu meio você influencia muitas mulheres. Você é um referencial de sucesso
e de quebra de paradigmas e de ocupação de espaço para muitas mulheres. Então, que a sua força e o seu engajamento no cuidado com as mulheres tenham um potencial muito maior com a nossa ação hoje, né, que foi algo lindamente construído e está sendo concretizado neste momento pela Andréia e por você. Obrigada. Todas as mulheres rondonienses agradecem. E eu queria começar a minha fala enfatizando o contexto de surgimento da campanha Sinal Vermelho. Lá no começo da pandemia, a Benedita lembra bem, eu não poderia deixar também de enaltecer a presença e a parceria de longa data de pessoas como a Isabel, do Conselho Municipal, a Benedita, que representa o Fórum Popular de Mulheres, e o Levante, aqui em Rondônia, a Rosimar, da Rede Lilás, e tantas outras que aqui estão nos prestigiando e renovando o compromisso de juntas seguirmos nessa luta de forma cada vez mais resolutiva e eficaz. Bom, no início da pandemia, todas se lembram, foi um alvoroço, era muita especulação sobre o que iria acontecer. Logo no início, mundo afora, a gente recebeu ordens de restrição, de convivência, de circulação, né? Rondônia viveu alguns poucos dias, mas foi bem intenso. As pessoas tinham decreto, não podia sair na rua, era total restrição de convivência social. E o chefe da ONU, Antônio Guterres, lá em abril de 2020, fez um pronunciamento dizendo o seguinte: gente, para resumir, nós estamos muito preocupados com a pandemia que vai ser a violência contra a mulher. Logo no começo da pandemia, as pessoas ficando em casa, houve um acréscimo de tweet, assim, nos primeiros dias, mais de 400% dos, eu não sei de tecnologia, post, repost, sei lá o que, no Twitter, faziam menção a alguma situação de violência praticada contra a mulher no ambiente doméstico. E aí, naquela época, também já começou, olha, os vizinhos, as pessoas mais próximas, os amigos, precisam comprar essa briga, as pessoas vão ter que se manifestar. E o Twitter mostrou que as pessoas, elas têm, de alguma forma, conhecimento do que acontece no apartamento do lado, do que acontece na casa próxima, do que acontece com a prima, com a tia, com alguém do seu ciclo de convivência. Mas, às vezes, isso não é comigo, não tem uma compreensão adequada de que aquilo não é um fato privado. Faz muito tempo que a violência que acomete mulheres, crianças, idosos, deficientes, dentro do ambiente doméstico, não é um fato privado. É algo que é público, que envolve a mim, a você e a todo o sistema. E só juntos e com a cooperação do nosso esforço é que a gente, de fato, consegue promover ações para superar tudo isso. Naquela época, o Antônio Guterres, ele falou o seguinte: gente, é o seguinte, nós vamos precisar, de repente, investir no seguinte: serviços de atendimento online, e o Ministério Público, no que diz respeito ao enfrentamento à mulher, estava muito bem, porque a gente já fazia atendimento por videochamada e WhatsApp, já fazia algum tempo, então foi fácil de dar essa resposta imediata, mas a gente lembra, né, Benedita, eu, você, a Rosimar, a doutora Amanda, o pessoal do CREAS Mulher, a gente compartilhava muito a angústia de falta de preparação de toda a rede para essa resposta online imediata. E uma coisa, que também foi reforçada pelo Antônio Guterres, era assim: nada pode parar. O serviço judicial de responsabilização do agressor precisa ser mantido. Os abrigos são serviços essenciais, vamos focar nisso também. Tem mulher que pode ser que ela precise sair de casa e ir para um abrigo, porque esse homem vai ser retirado e vai ser colocado onde? Num contexto de restrição, de total convivência e circulação das pessoas, que era a pandemia, né? Então, algumas coisas, naquele momento, tiveram que, obrigatoriamente, que crescer. E foi um Deus nos acuda, porque a polícia toda não era estruturada nem com token.
E tudo tinha que ser feito a partir daquele momento de forma virtual. E eu acho que o que nós conseguimos, enquanto estruturação dos serviços, do começo da pandemia para cá, foi algo que talvez a gente levasse uns 10 anos para conseguir. Porque hoje, enfim, nós estamos com todos os processos criminais, né, completamente já, quase completamente tramitando de forma 100% virtual. Mas, no começo, era pilhas e pilhas de inquérito que ia para casa, a Andréa conta, né, da criminal genérica. E na violência doméstica também era tudo ainda nesse sistema. E aí a gente começou a aprender a fazer audiência virtual, enfim, tudo isso. Até os programas reflexivos, se eu não me engano, os atendimentos de apoio psicológico começaram, algum tempo depois, a se estruturar para oferecer esse atendimento virtual, porque entenderam que não dava mais para esperar, né? Naquela época também, uma das coisas que foram muito enfatizadas pelo Gutierrez era que tinha que haver investimento em organizações da sociedade civil que trabalhavam com o enfrentamento à violência contra a mulher, e foi muito enfatizada, inclusive, a parceria com organizações religiosas, porque as mulheres estavam dentro de casa, fora da sua rede de contato, portanto, muito mais vulneráveis e expostas à violência, mas elas mantinham ali, às vezes, vínculo e convivência, nem que fosse por WhatsApp, com alguém da sua comunidade religiosa. O meio social, para muitas, assim, acabou, mas elas mantinham contato com a família, com a comunidade religiosa. Então, foi muito reforçada a necessidade, inclusive, dessas parcerias com organizações, com investimento de dinheiro público, em organizações da sociedade civil, ONGs que já vinham trabalhando e que tinham um protagonismo reconhecido também nesse cenário. E, por fim, foi muito enfatizado que precisava ser criado o sistema de alerta de emergência em farmácias e mercados. Benedita, inclusive, falava disso pela visão estratégica que ela tem de intervenção, antes mesmo de que a AMB tivesse feito essa proposta, e a gente chegou a trabalhar em alguma coisa para os bancos, né, Benedita? Parece que não tem mais necessidade, mas acho que a proposta vai ter que ser reapresentada agora. Neste contexto, a Associação dos Magistrados Brasileiros apresentou a campanha do Sinal Vermelho, que inicialmente era realmente uma campanha, o X preferencialmente vermelho na mão da mulher, que se fosse numa farmácia ou no supermercado, transmitiria um pedido de ajuda, né? E aí começou a trabalhar as redes locais de farmácia, de mercado, para que as pessoas entendessem também o que era esse sinal vermelho. No ano seguinte, que foi 2021, foi então em 28 de julho, aprovada a Lei 14.188, que criou, enfim, o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, como uma das formas estratégicas de medidas de enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher. Essa lei, ela trouxe o aumento de pena para lesão corporal leve, que passou a ser uma pena mínima de 1 ano, em razão da inserção do parágrafo 13º no artigo 129, trouxe a tipificação da violência psicológica, porque eu acho que ficou bastante evidente durante todo esse período, isso já era uma reivindicação muito antiga, não só das instituições públicas, mas, acima de tudo, das ONGs e movimentos sociais que estavam engajados no enfrentamento da violência contra a mulher, de que a violência psicológica precisava ser tipificada penalmente com muita urgência, por várias repercussões que isso provocaria, e também trouxe a possibilidade de afastamento imediato do ofensor na situação de iminência, né, do risco iminente ou atual de violência psicológica, física ou risco à própria vida da mulher e de seus dependentes. Nós observamos no enfrentamento à violência contra a mulher o quão desafiante é a mulher enfrentar uma violência, ela se estruturar para isso sem que os filhos sejam devidamente também amparados e recebam o suporte necessário. Por quê?
A gente tem visto, inclusive, em vários manchetes aí, mundo afora, que em alguns momentos, em alguns contextos específicos, os filhos são utilizados, né, são, infelizmente, atingidos pelo próprio genitor, para que a mulher também seja atingida de forma reflexa, né? Com relação à campanha Sinal Vermelho, então, ela traz a lei, e aqui depois no Estado também foi aprovada uma lei, acho que foi até um pouco antes que veio a lei estadual, que criou o programa Sinal Vermelho aqui localmente, e trouxe a permissão de termos de cooperação e integração para estabelecimento, enfim, de redes, que era o que já vinha sendo feito por várias instituições públicas e movimentos de mulheres Brasil afora, desde a criação da Lei Maria da Penha, que, na mesma metodologia do Estatuto da Criança e do Adolescente, de outros instrumentos tão importantes, que criaram metodologias de proteção integral no Brasil, já traziam a previsão, porque nenhum atendimento que garanta proteção integral vai ser completo em uma única instituição. Então, a promoção de proteção integral, a intersetorialidade e a integração operacional são coisas muito intrinsecamente ligadas na sua própria essência. Então, isso já era previsto e praticado desde a criação da Lei Maria da Penha. E aqui em Rondônia, nós temos mulheres que foram precursoras da criação da rede, que hoje se chama Rede Lilás, né, desde a criação do serviço referencial, que é o CREAS Mulher, na época que também foi criada a maternidade municipal, né, foi criada a política, a gerência, né, de política estratégica para a mulher. Então, isso já vem se concretizando de algum tempo. O que a gente observa é que essa integração e essa cooperação que é prevista hoje, legalmente falando, ela às vezes oscila, né? Em alguns momentos as instituições e a sociedade civil estão mais integrados e articulados, e essa proteção integral ela é garantida de uma forma mais efetiva. Em outros momentos a gente percebe que existe uma certa desarticulação, uma falta de integração de ações, e isso prejudica a integralidade da proteção que deve ser oferecida à mulher. Por quê? Porque quando uma mulher decide, enfim, primeiro que existe uma caminhada para ela perceber que ela está submetida a um ciclo de violência. Enfim, quando ela percebe isso, ela tem todo um caminho muito tortuoso, que ela precisa do máximo de apoio interdisciplinar possível e multissetorial para que ela consiga, de fato, enfrentar e superar o ciclo da violência. E isso passa por várias... Coloca para mim, por favor, a imagem que eu trouxe, Felipe. Isso passa, assim, por vários fatores. Eu não sei se alguém já assistiu o filme biográfico da Whitney Houston, mas a Whitney Houston sofreu muita violência e ela só conseguiu, de fato, enfrentar e superar o ciclo de violência na vida dela quando os filhos cresceram. Porque quando ela ainda tinha os filhos pequenos, mesmo com uma amiga que oferecia suporte, e ela sendo a Whitney Houston, no filme tem uma cena muito simbólica, eu vou falar que não é spoiler, porque está logo no começo, né, uma das vezes que ela sofre uma violência muito grave, daí ela fala assim, não, acabou. Para resumir, claro que não é com essa fala, mas para resumir, acabou. Hoje eu vou superar isso. E aí ela sai de casa, pega as crianças, coloca dentro do ônibus, ele intercepta o ônibus, e antes que ela chegasse na casa da mãe dela, ele já tinha, em resumo, comprado a própria mãe dela, que foi quem, inclusive, falou para ele que ela estava indo de ônibus para a casa dela. Então, enfim. E isso eu estou falando de um contexto em que era uma mulher, na época, extremamente poderosa, mas ele é empresário dela, ela não tinha autonomia na época financeira, né? Ele que administrava tudo, e ela era a fonte de renda, né? Digamos assim. E submissa, completamente submissa a essa violência, enfim. Quando os filhos cresceram um pouco, e ela...
Sim, sim. Mas ele que administrava tudo, né, Benedita? Completamente submissa ao controle dele, ao controle que ele exercia sobre quem ela era e sobre o dinheiro que ela conseguia conquistar com o próprio trabalho dela. Então, quando a mulher ela percebe, ela decide, eu vou enfrentar a violência que eu estou sofrendo, essa rede ela tem que estar de pronto atendimento. Porque é difícil você fortalecer a decisão de uma mulher quando ela vai na... Primeiro que, se não for flagrante, não cabe a atuação da Polícia Militar via 190, o ofensor não é preso em flagrante delito, então ela vai lá registrar uma ocorrência. Registra a ocorrência, olha, eu quero dizer que ele está me controlando, ele está me manipulando, eu estou sem ter acesso ao meu dinheiro, ele está fazendo isso com os meus filhos, ele fala todos os dias isso para mim, isso está acabando com a minha... Ela não vai ter percepção de tudo, assim, logo num primeiro momento. Isso é um processo gradativo, né? Até porque eu acho que quase todas as mulheres aqui nesse ambiente, com certeza, já sofreram algum tipo de violência ao longo da sua existência. Não necessariamente dentro do ambiente doméstico e não necessariamente pelos seus companheiros da atualidade. Mas um dia você já foi irmã, prima, sobrinha, já foi filha, existem vários contextos de existência e de relação da mulher, da menina, da adolescente, em que ela é submetida a algum tipo de violência em algum momento da sua existência, tá? Então, quando as fichas começam a cair, ela vai percebendo isso aos poucos, mas num primeiro momento, e nesse primeiro grito de ajuda, muitas vezes ela vai lá, registra uma ocorrência policial, e na cabeça dela, pronto, acabou. Agora eu vou voltar para casa, ele já não estará mais lá. Quanto tempo eu tenho? Já acabou? Vou tentar resumir, gente. Como que a pessoa chama eu para falar em 20 minutos e não controla meu tempo? Avisa quando acabou. Vou tentar resumir. Enfim, ela vai na delegacia de polícia e aí, naquele momento, na cabeça dela, pronto, já fez tudo o que ela precisava fazer e a situação da violência está resolvida. Só que não. Por quê? A gente mostra... Dá para perceber aqui que são vários fatores que sustentam essa violência contra a menina, contra a mulher, contra a idosa, contra a jovem ao longo da sua existência. Quando ela decide enfrentar, para ela superar de fato esse ciclo da violência que se repete ao longo da existência dela, ela precisa de um suporte naquele momento. Que suporte é esse? Depende. Se ela é uma pessoa que tem dependência econômica do seu companheiro, depende se ela é uma pessoa que sofre violência física, se ela sofre violência psicológica, se ela está com risco à sua vida, porque às vezes não está mais naquele início de violências verbais, psicológicas, às vezes já está lá no final da escada e o risco à vida dela é atual, é muito grande e às vezes ela não percebe. Essa rede de primeiro atendimento de apoio tem que estar pronta para fazer essa leitura. Hoje, a tentativa de especializar, de profissionalizar isso, é pelo formulário de avaliação de risco. Mas, quando a mulher hoje procura uma delegacia de polícia e registra uma ocorrência, o formulário de avaliação de risco é de auto-preenchimento. Logo, muitas vezes, ela não vai conseguir ter a percepção e a leitura do risco que ela está sofrendo e de quais são as causas que estão contribuindo para mantê-la no ciclo da violência, que é, resumidamente, uma situação de tensão, depois de explosão, e depois de reconciliação, e depois começa tudo de novo. E a cada vez que ele se repete, a intensidade, a frequência, tudo isso vai aumentando, até que, não havendo intervenção própria ou externa, chega no nível de feminicídio. Isso vai ser em todo e qualquer caso de violência contra a mulher? Não. Em algumas situações, chega uma certa idade, uma certa altura, a mulher sofre depressão, por exemplo. A mulher que sofre violência tem quase 2 vezes mais chance de entrar num quadro de depressão do que uma mulher que não sofre violência no seu ambiente doméstico, tá?
Então, nem toda mulher vai correr um risco ao longo da vida de sofrer, de estar correndo o risco de sofrer um feminicídio. Mas ela ser mantida a repetição do ciclo de violência vai sim ter graves prejuízos à sua saúde, não só física, mas, acima de tudo, psíquica e emocional. Tá? Então, por isso que a gente, no primeiro atendimento, na primeira porta que ela bater, seja essa porta uma farmácia, um boticário. Gente, quantas mulheres, depois de sofrerem uma situação de violência, buscam o kit de primeiros socorros? Não me lembro mais em qual livro que eu li esses dias, alguém dizendo o seguinte: se as bolsas caras, os sapatos e as maquiagens pudessem falar. Sabe? Então, as lojas, Patrícia, de venda de produtos cosméticos, sabe? Se tiverem profissionais, vendedores, atendentes capacitados e sensíveis, que consigam trazer a palavra correta na hora certa, podem salvar uma vida. Porque é preciso, para, de fato, reconhecer e enfrentar a violência contra a mulher, é preciso ler nas entrelinhas. E é preciso que todas as portas de entrada e de acesso estejam atentas e sensíveis a isso. Não só mercado e farmácia, mas toda a rede pública. E é por isso que na rede a gente enfatiza sempre o quê? A porta que ela bater é ali que ela vai ser atendida. Não faz sentido. Vou te encaminhar gerúndio. Gerúndio não combina com atendimento e proteção integral. Estarei te encaminhando. Não. É aqui que a senhora veio, a senhora vai ser atendida aqui, seu pedido está sendo reduzido a termo, suas informações. Nós não temos atribuição ou competência para adotar essa e essa providência, mas já estamos encaminhando, porque isso, inclusive, evita a revitimização. Tá? Isso que é integralidade e é proteção, de fato, integral, e é apoio, de fato, integral naquele momento, para que essa mulher ela consiga identificar, enfrentar e superar. Entendendo todos nós que o processo de enfrentamento da violência, ele não é linear. Ele é marcado por altos e baixos. Um dia a mulher está encorajada e empoderada, no outro ela está no fundo do poço. E é assim que segue. Os serviços precisam entender isso e respeitar o tempo de leitura e de reação dessa mulher. Eu queria falar muito mais, inclusive a pedido da minha colega Lisandra, que tinha passado uns minutos dela para mim, tá? Mas a Andréia já está fazendo cara feia para mim. E eu fico à disposição de vocês. O que seria de nós, mulheres do Ministério Público, aí eu vou dizer, viu? 2023 promete. Eu ainda não estou, de fato, na promotoria, não, porque hoje eu estou com uma missão de encerrar o ano letivo, minha gente. Eu ainda estou com as crianças. Mas, quem sabe, desde já, enquanto titular novamente da violência doméstica, mesmo com a missão de estar à frente do Grupo de Atuação Estratégica da Infância e da Educação, eu continuo somando, porque, independente de atribuição, é a nossa missão, de todas nós, homens e mulheres. E 2023 promete, por quê? Com o reforço da doutora Tâmara, eu acho que, não é por nada não, viu? Mas eu acho que vai melhorar bastante, porque a Lisandra e a Flávia, coitada das duas, estão bem sobrecarregadas, né? Porque a violência doméstica traz um cotidiano de audiência e de luta judicial, que é atuação judicial que é indispensável, mas tem várias outras portas, né? E eu acho que 2023 a gente vai conseguir alcançar muito mais, promover muito mais ações, porque a gente tem, graças a Deus, conseguido aumentar muito o nosso reforço interno, né, Andréia? O presente de 2022 foi a doutora Andréia, e eu tenho certeza que 2023 vai ser a doutora Tâmara. Obrigada, desculpa pelo excesso do tempo, à disposição.